Na narrativa extraordinária, porém familiar, que estou prestes a escrever, não peço que acreditem. Seria louco esperar que um caso em que meus sentimentos rastejam suas próprias evidências. Contudo, louco não sou, e certamente não estou sonhando. Mas morrerei amanhã e gostaria de aliviar minha alma hoje. Esse é o primeiro parágrafo de O Gato Preto, um dos contos mais famosos de Edgar Allan Poe, conhecido também como o rei da escrita do terror. E é sobre esse conto que eu vou falar hoje. O vídeo de hoje é uma mega análise sobre o conto do Gato Preto. Oi! Pois é, né? 2 semanas e mais um pouco sem vídeo. Me desculpa. É que eu tinha ficado doente, aí quando você fica doente você fica cansado, dá um desânimo, blá 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 blá. Mas então, hoje voltamos com tudo! Hoje eu tô muito animado porque vamos falar de um dos maiores escritores de terror e suspense de todos os tempos, Edgar Allan Poe. E não vai ser o primeiro, nem o único vídeo falando sobre este gênio, pois ele também foi o criador da primeira história de detetive. Em breve, um dos próximos vídeos vai ser sobre isso também. Em O Gato Preto, nós acompanhamos a história de um homem. O conto nunca cita o nome dele, pelo que eu me lembro. Ele vive com a esposa e eles vivem muito felizes. Mas uma coisa que eles amam de verdade são animais. Eles acham animais magníficos. Eles têm diversos animais pela casa, como o conto cita. Mas o favorito do dono da casa, o protagonista, era o seu gatinho preto, que dá nome ao conto. Mas tem um leve problema. Esse homem era, digamos que, alcoólatra. Ele bebia muito. E ele também tinha certa dificuldade em controlar a raiva dele. Um dia ele foi ao bar, bebeu pra caramba, voltou pra casa e tava meio alterado. Não tava com paciência pra nada e ele ficou com muita raiva do próprio Gato Preto. Aí ele faz uma coisa bem questionável, daria um problemão pra ele hoje em dia. Ele pega o gato pelo pescoço e com uma faca ele arranca um dos olhos do gato. Só isso, ele arranca o olho do gato. Aí o gato fica com medo dele e corre, sai correndo com medo. Alguns dias se passam e ele continua bebendo, continua levemente alterado. E então ele fica vendo que o gato odeia ele agora. Ele tenta acariciar o gato, ser carinhoso com ele, e o gato não deixa. Isso deixa ele fervido de raiva. Então ele simplesmente pega o gato, amarra ele em uma árvore e enforca o gato. Sim, o gato morre. Alguns dias se passam depois desse terrível ocorrido e eis que ele vai novamente no bar. Parando aqui para falar, não bebam. Tá, bebida vai trazer só desgraça na sua vida. Não faz sentido você se afundar nisso. Então, esse conto mostra isso. Não bebam. Isso é um vício terrível. Eis que ele vai outra vez no bar e lá ele vê uma coisa um pouco familiar. Ele encontra um outro gato preto. E esse gato é meio carinhoso, digamos assim. Ele olha para o homem de um jeito especial. Mas uma coisa que ele percebe é que ele tem uma marca no olho e uma marca branca ao redor do pescoço. Ele não era todo preto, tinha uma marca em volta do seu pescoço. Mas aí ele continua indo no bar, o gato sempre está lá. Depois daquele dia o gato estava sempre lá. E ele acariciava o gato, era carinhoso. E como ele viu que o gato não era de ninguém, chega um dia em que ele decide levar o gato para casa. E ele meio que volta ao normal. Só que um dia ele vai no bar de novo,
bebe pra caramba e volta mais alterado do que nunca. Aí o gato tenta chegar perto dele, mas ele estava tão alterado, estava chegando a ficar louco, que ele tenta matar esse gato também. Mas daí a mulher dele, a mulher que sempre foi carinhosa com ele, a companheira que ele sempre teve amor e etc, carinho, tenta defender o gato. E o homem que estava com o machado na mão não se importa com isso, não se importa da mulher que ele ama estar na frente dele, protegendo o gatinho. Ele mata a mulher dele. E quando ele percebe isso, ele não sente remorso. Ele parou de sentir emoções. Ele não sentia mais nada por ela, nem pelos animais, muito menos pelo gato que ele acabou de adotar. Então ele constrói uma espécie de parede falsa. Assim que ele constrói essa parede falsa, ele coloca o cadáver da mulher dele lá dentro e fecha a parede. Era no sótão, tinha uma parede, ele pôs o cadáver e colocou uma parede falsa na frente para esconder o cadáver. E o gato depois disso desapareceu. Pelo que eu me lembro, faz um tempo já que eu li isso. Mas enfim, dias se passam, ele vira outra pessoa. Ele fica completamente enlouquecido depois do que aconteceu. Aí os policiais decidem investigar a casa dele por causa que ocorreu um assassinato, a mulher dele morreu. E então ele não se importa mais, ele não sente nada pela esposa. Então ele não está nem aí dos policiais investigarem a casa dele. Os policiais investigam, mas o homem meio que tirou todas as provas contra ele e ele sempre dava um jeito de burlar. Até que os policiais, quando estavam saindo, ouvem uma coisa, um miado. Assim que eles escutam esse miado, eles vão até o sótão, de onde estava vindo esse miado. E então, eis que acontece o seguinte. Os policiais investigam o sótão e não encontram nada. Mas isso é porque o miado tinha parado. Mas logo quando eles estavam indo embora, eles ouvem de novo. Eu diria que até um pouco mais alto. Então eles pegam uma marreta. Não sei se era uma marreta, mas eles dão um jeito de quebrar a parede falsa. E lá estava um esqueleto da mulher dele. E lá dentro, com um olhar de ódio, olhando fixamente para o homem, estava o gato, que tinha desaparecido. E desde muito antes dele ter matado a própria mulher, o homem já tinha percebido. Aquele gato era o seu antigo gato preto, seu primeiro gato, que tinha reencarnado em busca de vingança, a fim de acabar com a sua vida. E eis que o gato conseguiu. E assim acaba a história de O Gato Preto. É besteira falar sobre meus sentimentos, a ponto de desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo na escadaria permaneceu imóvel, devido à extremidade do horror e da surpresa. No instante seguinte, uma dúzia de braços fortes atacavam a parede. Caiu pesadamente. O cadáver já estava em um estado avançado de decomposição e coberto por sangue coagulado. Estava ereto perante os olhos dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha, aberta e um solitário olho faiscante, sentava-se a hedionda criatura, cuja astúcia seduzira-me a cometer assassinato, e cuja voz delatadora entregava-me para o carrasco. Eu prendera o monstro dentro da tumba. O Gato Preto é, com toda certeza, uma obra-prima de Edgar Allan Poe.
eu resumi muito a história. Tipo, a história é muito boa. Se você tem algum livro com esse conto, ou se você encontrar na internet, leia. É uma história muito boa. Eu li ela com cerca dos meus 12, 13 anos. Agora eu tô com 14. E esse conto me fascina até agora. Mas olha quantas coisas horríveis há nessa história, Bruno. Por que eu deveria me sujeitar a ler algo com tantas coisas horríveis? Ora, eu te respondo, meu caro amigo com uma bandana do Naruto do lado errado da cabeça. Hã? Diga. Tá bom, vou dizer. Para vocês, eu anotei uma série de coisas que você pode aprender com essa história. Começando por, em O Gato Preto, o homem vai se afundando cada vez mais na bebida. Ele vira um alcoólatra. E a primeira coisa que você pode aprender com o Gato Preto é justamente isso. Como o álcool pode alterar drasticamente uma pessoa. O álcool é um vício e pode transformar a pessoa mais santa do mundo em um completo patife, assim como acontece com o homem. E então, como eu já disse no início, não vale a pena se afundar nisso. Tem várias outras coisas que você pode fazer no lugar para distrair a sua cabeça. Não precisa do álcool afetando o seu cérebro. Então, não vale a pena. Sobre como uma pequena paranoia pode levar uma pessoa à loucura. Nesse livro, o protagonista, por causa da bebida, arranca o olho de seu próprio gato e o enforca logo em seguida. E isso o faz ficar com uma pulga atrás na orelha logo que ele adota o segundo gato, que tem uma marca no olho e em volta do pescoço. Ele começa a ter uma tremenda paranoia de que aquele gato que ele acaba de adotar é na verdade a reencarnação de seu antigo gato que veio desgraçar a sua vida. E conforme a história vai passando, ele vai enlouquecendo cada vez mais por causa disso, a ponto de cometer homicídio e simplesmente virar uma casca vazia, sem nenhum tipo de sentimento. Então, essa é a segunda coisa que o Gato Preto mostra. Duas caras. Não o vilão do Batman. Duas caras no sentido da personalidade. Por mais que eu não tenha enfatizado muito isso no resumo, em O Gato Preto você percebe como o homem é outra pessoa por trás de uma persona. Ele finge ser outra pessoa na visão de muitos. Ele é uma pessoa super educada, sociável e etc. Mas no fundo é um alcoólatra louco e fascinado por animais. Não que fascinação por animais seja algo ruim, mas cometer assassinatos e matar o seu próprio animal, isso sim é algo ruim. Outra coisa é como as mulheres eram e ainda são maltratadas, e isso de fato acontece. No começo eles eram um casal super feliz, desses que você vê em novela, perfeitos. Mas o homem vai afundando na sua loucura, nas suas paranoias, e quando ele chega bêbado em casa e quer matar o gato, a moça entra na frente a fim de proteger o pobre animalzinho. O homem, ensandecido, enfurecido, pega o que ele estava usando para tentar matar o gato e PAM! Na cara da própria esposa. Mata ela e, conforme a história vai passando, até antes dela morrer, você percebe que ela começou a ser maltratada pelo homem aos poucos. Ele foi virando outra pessoa. E até hoje isso acontece em alguns casos. Então, perceba caso alguém próximo a você, ou se você está passando por isso. E desse jeito, há vários modos de relatar isso. Essa é mais uma das coisas que você pode aprender com essa história. E a última das que eu decidi anotar para esse vídeo foi como algo pode marcar e mudar o psicológico do ser humano. A parte de mudar o psicológico, eu acho que é bem visível no meu resumo.
O homem amava animais, mas conforme ele foi afundando e afundando no vício dele, isso foi mudando a cabeça dele e foi afetando ele cada vez mais. Até que ele vira um alcoólatra e, tipo, o psicológico dele muda completamente. Ele era fascinado por animais, começou a odiá-los. Ele amava a esposa e depois matou a esposa. Ele amava incondicionalmente todos os animais e a sua mulher. No fim, ele é uma casca vazia e amaldiçoa o gato preto por achar que ele é a reencarnação do seu antigo gato e que veio apenas destruir o que restou da sua vida. Isso é outra coisa que o conto mostra. E de fato, até na vida real, poucas coisas, só de entrar na cabeça da pessoa, conseguem mudar completamente o psicológico dela. Então perceba se você ou se alguém próximo a você está passando por isso e ofereça ajuda a ela. Isso é o mais correto que você pode fazer em relação a essa pessoa, se você é de fato um amigo dessa pessoa. Olha só, quem diria? Uma moral no vídeo meu? Nossa! Eu tô aqui para lembrar você de se inscrever, deixar o like e comentar. E compartilha também se você gostar do resto do vídeo. Mas agora tá na hora da conclusão top! Ei, hora de concluir e falar o resto que eu tenho que falar. Apesar de antigo e hoje ser meio problemático, o Gato Preto ainda assim ensina coisas importantes. E eu listei apenas 5 delas. Muitas outras coisas podem ser tiradas de lá de dentro. É uma história genial e vale a pena ser lido. Da mente genial de Edgar Allan Poe. Apesar dos seus problemas, o Gato Preto é, de fato, uma história chocante e incrível. Vale muito a pena ser lido. Eu dou uma nota 4,5 para o Gato Preto. Por muito pouco, eu não dou 5 estrelas. É um dos, se não o meu conto favorito de Edgar Allan Poe. Vale muito a pena ser lido. Conheçam o Gato Preto. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. É o mais longo até agora. Vai dar um trabalhão para editar. Então, novamente eu peço, se inscrevam, dê like, compartilhem e comentem. E se gostarem desse vídeo, vocês podem comentar pedindo para eu trazer mais. Tem muitos outros contos do Edgar Allan Poe, fora todos os livros que eu tenho atrás dessa porta aqui. E eu posso trazer outras análises, e eu ia adorar. Enfim, aqui é o Bruno, da Mente Surreal de Bruno. Na realidade esse nome vai mudar. E me digam se gostam desse nome. O Guia Nerd do Lixeiro das Galáxias. Eu juro que a parte do lixeiro não é autossabotagem nem autodepreciação. É só pra ficar engraçado mesmo. Me digam se acham esse nome legal e logo logo eu trago mais coisas, porque, né, 2 semanas sem vídeo é algo a se reclamar, né, Bruno? Enfim, é isso. Eu sou o Bruno e tchau!